A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Estamos dando prosseguimento aos estudos desse quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E nesta semana, vamos estudar aí a lição de número 3, que tem por data 16 de outubro de 2022, e o título da lição é A Liderança de Moisés. Então, na lição deste domingo, queridos, estudaremos aí a respeito da liderança de Moisés, o grande líder e legislador dos hebreus, sob cuja mão de Deus levou ali os israelitas do Egito às fronteiras da terra prometida. Moisés foi aí, queridos, a maior personalidade do Antigo Testamento, porque foi seu fundador e, como tal, então tipificou o Senhor Jesus Cristo. De acordo com Êxodo, capítulo 2, versículo 1, os pais de Moisés eram descendentes de Levi. Embora não possamos aí dizer quantas gerações houve entre Levi e Moisés. A história da infância de Moisés é bem conhecida, né? Desafiando ali a ordem do rei de lançar no rio todo menino que nascesse, os pais então esconderam o bebê Moisés em uma área, né? Uma pequena cesta de bambu vedada com piche. A filha de Faraó foi ao rio se banhar, né? E viu aquela cesta e teve compaixão da criança. A irmã de Moisés, né, que estava por perto, armou então um plano para que a sua mãe tomasse conta do próprio Moisés, né? Assim então Deus graciosamente salvou a vida do menino. E com relação à sua vida na corte egípcia, praticamente nada se sabe, né? Salvo de acordo ali com Hebreus 11, 24, que diz: Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então sabemos que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 10 de outubro de 2022, tem como título: O chamado vem de Deus. O texto bíblico se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Queridos, o chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Então há um chamado de Deus que é universal e há chamados individuais. Então todos precisamos atender ao chamado de Deus. Um chamado, queridos, é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho em nossa vida. Além do grande chamado para amar e obedecer a Deus, então algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Então esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho, assumir um ministério ou ir até para algum lugar. Então Deus tem um plano para cada vida. Mesmo quando não recebemos um chamado muito claro, sabemos que Deus está no controle e está nos guiando. Então, quando procuramos seguir o chamado universal de Deus e buscamos a sua vontade, Ele guia a nossa vida. Mas nem todo chamado vem de Deus. As tentações nos chamam para o pecado. Por isso, queridos, precisamos aprender a distinguir entre o chamado de Deus e o chamado de nossos desejos errados que levam ao pecado. O chamado de Deus traz paz ao coração, mas os chamados errados trazem problemas de consciência. Esses chamados podem parecer bons de início, mas qualquer coisa não dá paz. Mas o chamado de Deus é sempre melhor. Deus abençoe a sua vida
Uma ótima segunda-feira a todos.